Olá, muito obrigado por vir a mais este evento da Casa da Crítica. Hoje um evento da série Educação pelos Contos Brasileiros. Nós vamos fazer uma reflexão, um tema muito forte, é o sadismo. E essa reflexão vai ser ilustrada pelo grande conto A Causa Secreta do também grande Machado de Assis. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Tido por muitos o maior escritor brasileiro, por muitos o maior escritor de língua portuguesa, sempre aquela discussão quem é o maior, quem não é o maior, etc. Seguramente é um dos grandes, Me chama demasiada atenção a finesse da compreensão psicológica que ele tem. Tá? Então, neste mesmo conto, são tão densas, são densos os discernimentos a que ele chega sobre sobre o sadista. Tá? O que é o caráter sádico? Aquele camarada que se nutre da dor alheia. Tá? E o Machadão, assim, foi fundo, em detalhes, são pequenos detalhes que mostram uma profundeza agigantada. Então, assim, Machado de Assis dispensa apresentações, ele já foi muitas vezes chamado aqui para apoiar, ilustrando com os contos dele, várias reflexões nossas. A série Educação pelos Contos Brasileiros começou pelo nosso debut, foi uma reflexão sobre a contradição do mal, e chamamos aí o conto A Igreja do Diabo, do Machado. Tá? E vira e mexe ele está aqui conosco. Uma característica recorrente no Machado é se valer dos triângulos amorosos. Tá? E aqui também encaixa o triângulo amoroso. Não como centro, mas como um assunto adicional e com uma sutileza, com uma nuance e uma pertinência muito, muito refinada, feito nós vamos ver aqui para a proposta, que é mostrar um caráter sádico. O conto Causa Secreta. Normalmente o sadismo fica cheio de segredo. Não? Reflexão sobre o sadismo. O sadismo é amplo o conceito, tá? Muito amplo. A gente muitas vezes pensa em termos sadomasoquistas como algo da perversão sexual. Ah, masoquista é aquele cara que apanha, que gosta de apanhar na cama, e o sádico gosta de bater, de humilhar, etc., na cama. Isso também, mas isso são visões caricaturizadas do sadomasoquismo. A questão masoquista pode ser tanto de quem faz o mal, realiza esse mal, pelo gosto de fazer, né? Ou por uma questão de só ter o prazer. O camarada pode prostrar-se perante algo para ter prazer, para ter regozijo porque alguém está sofrendo. Seja ele ou não ele que é o agente causador desse mal. Então, uma situação muito ampla. A grande questão é o prazer, o gozo de prazer pela dor alheia, provocada por ele ou por outro, como seja. Tá? É muito parecido com a inveja. Tá? Não é exatamente a inveja, mas é um primo irmão aí da inveja. Até aqui neste conto, o Machado dá uma refutada na visão. A visão do Machado é que a inveja não é exatamente isso. Ele atribui o sadismo, feito a gente vai ver no cabo, mas há um vício de vaidade. Tá? Uma questão importante é que esse prazer pode ser frio. Pode ser um prazer pela dor alheia friamente gozado. Tá? Que é absolutamente o caso do psicopata. Ele é frio, tá? Pode ter um risinho, mas é um risinho assim, tinhoso, não é algo de agitação e etc. O psicopata é uma pessoa muito fria. E ele, por exemplo, tem prazer, ele é um sádico, ele tem prazer pela dor alheia, tá? Mas ele se controla, ele pode manipular aquela questão da dor. E uma forma de ver o sádico é vê-lo como um dependente de suprimento. Ele precisa ser suprididor de outros, como um roubo. Isso é uma expressão muitas vezes usada, um roubo de energia. A desgraça alheia lhe dá energia, tanto que ele não fica sozinho, eles não ficam sós. E também esse ponto
é realçado aqui numa passagem sutil do Machadão. Tá? Então, tema e causa secreta, porque isso é escondido. Isso é escondido. E às vezes o sádico é uma pessoa socialmente ótima, benfeitora. Feito a gente vai ver aqui. Ele põe uma cara de benfeitor, uma cara de solicitude e pode até fazer atos concretos bondosos. Só que chega uma hora que ele vira a chave. Isso é uma grande problemática dos caráteres sádicos, dos caráteres narcisistas, das pessoas de personalidade limítrofe, etc., e entre outros tipos de problema. A pessoa pode fazer publicamente coisas muito boas, de repente ela vira a chave. Tá? E num esquema muito grande de manipulação. Tanto que eles são muito fracos quando você desmonta. Olha, é bem aquela coisa da esfinge. Olha, tem nada, tá? Eu entendi teu jogo. Isso se desmonta, muito grande. Tá? Enfim, então é uma reflexão dura, mas de um tema muito necessário. Tá? A gente ter clareza desse tipo de perfil que existe, tá? Existe muito. Vamos começar. Nós vamos fazer a leitura integral do conto, um conto de médio tamanho, tá? Aqui tem uma quebra na ordem, tá? Ele começa por um trecho um pouco avante, depois volta para explicar. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. São os três personagens importantes do conto, tá? O Garcia, Fortunato e a Maria Luísa. Ideia do triângulo, tá? O Machadão tanto lembra e usa, tá? Então, assim, as pessoas estavam lá meio com um clima meio de dispersão. Um estala a unha, um olha para o teto, outro cuida da agulha, enfim. Aquela coisa um pouco dispersiva, evitativa. Tá? Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Enfim, então o nosso narrador vai contar uma história de pessoas que já morreram. E agora é tempo de contar. Existe aquela coisa complicada da boca pequena, quando você sabe do desvio de caráter das pessoas. É um problema difícil. É um problema muito difícil, sabe? O que você sabe de um desvio de caráter de alguém grave. Tá? E aí? Você tem o dever de advertir, tem o dever de contar, tem o dever de prevenir outras pessoas. E as outras pessoas vão acreditar, não vão acreditar. Enfim, é muito difícil. Muito difícil. É muito, muito complicado você ser posse disso. E essa passagem, a pessoa já morreu. Então eu vou contar sem rebuço. E, enfim, então esse é sutil. Não há uma palavra sem nó. Não há uma palavra solta ao acaso do escritor. Nós estamos falando com Machado de Assis. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas três. Ou seja, aqueles assuntos que eles estavam falando, do bairro, da casa, do dia, são coisas evitativas, amenidades soltas de quem não está indo para conversa. Mas tinham falado também de outra coisa. Além daquelas três, coisa tão feia e grave, que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro, da casa de saúde. Enfim, ficou um estremecimento. Essa evitação deles era por algum estremecimento de algo feio e grave que houve. Toda a conversação a esse respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo de que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que não lhe é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar a origem da situação. Então, estamos vendo que as pessoas estão com o assunto insosso. Que aqueles que meio sabem, todo mundo sabe que sabe, mas, enfim, é ruim de mexer, é feio de tocar. Tá?
Agora nós vamos conhecer a história desde o começo. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No dia 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato, pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Então, aquele conhecido, tá? Conheceu, viu. Não há um conhecimento efetivo, mas sabe de alguém. Fez-lhe impressão a figura, mas, ainda assim, tê-la-ia esquecido, se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês, e nunca achava acima de 40 pessoas. Tá um cara mais discreto, tá? Enfim. Viu alguém, coincidiu de reencontrar esse alguém, tá? Enfim. Viu-o na Santa Casa e depois encontrou no teatro. Algo casualmente, um conhecimento que começa bastante casual. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. Casual, o cara apareceu e etc. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Essa questão séria, já vai começando as pistinhas. Tá? Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Isso aqui é um ponto sério, a farsa. A causa secreta e uma farsa. O farsante não aguenta que a sua farsa seja desnudada. E pode impactar-lhe estar vendo outras farsas sendo contadas. Isso incomoda. Olha só, 2 elementos aqui interessantíssimos. A farsa incomodou. A apresentação de uma farsa foi incomodativa para o Fortunato. Mas, ao reverso, a dor, os dramas, as facadas, as imprecações, tá? Lhes foram simpáticas, a ponto dele ficar atento, dele ir lá, dele observar mais, etc. Olha como é que Machado é genial. Isso aqui são características sutis da psicologia, da psique do sádico. Tá? Que ó, todos esses pequenos detalhes finos, sutis, diluídos, tal, estão sendo recuperados. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, na Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O pequeno maldozinho. Pequenos gestinhos de maldadinha, que tem uma carinha de inocência, mas que de inocência não tem essência nenhuma. Tá? O cão ficava ganindo e ele ia andando. Fazia a dor e dava de ombros, mais ou menos. No Largo da Carioca, entrou no Tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Tilbury, a quem não sabe, é um tipo de carroça, não é carroça, tem um nome, enfim, é um transporte, tá? É um meio de transporte, a cavalo que puxava e ia. Charrete, desculpa. Tá? Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Enfim, o Garcia se deparou com um Fortunato casualmente, viu alguma coisa mais ou menos digna de uma curiosidade e tal, mas ficou naquele primeiras impressões. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa,
quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era esse que alguns homens conduziam, escada acima, ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. O Garcia era estudante de medicina, mas não era médico ainda, tal, mas enfim, precisa chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se esse tinha família ou pessoa próxima. Ou seja, o Fortunato já fez alguma pergunta ali, então, etc. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem. Pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida contou o que se passara. Vamos lá. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande. E logo depois um ajuntamento. Malta, gente, Malta é gazua no sentido de baderna, tá? Coisa nesse sentido. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só vi a este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Enfim, então aquela coisa atônita, tá, uma violência, um ferido, e de repente o Fortunato próximo desse ferido ali, envolvido com os cuidados, tal, e etc. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra, chama-se Gouveia, não sei quem é. Aquela coisa tudo meio, chegando um pouco lusco-fusco e tal. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. Então, Fortunato estava envolvido ali em ajudar, mas olhando friamente para o ferido, que gemia muito. Vamos destacar isso. No fim, entendeu-se particularmente com o médico. Acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram e ele e o estudante ficaram no quarto. Então veio o médico junto com o delegado. A despeito do Fortunato ser médico, ele apoiou ali os serviços, os atendimentos, junto com o Garcia, tá? E prestou esclarecimentos, se disponibilizou a ajudar, ajudou ali no cuidado, se disponibilizou a ajudar mais, enfim. Aquela coisa de muita solicitude. Tá? Aí ficaram só os dois. Garcia estava atônito, olhou para ele, viu-o sentar tranquilamente. Novamente, esse tranquilo, dentro de um tumulto desse, também é uma deixa de viés psicológico muito importante. Então, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças
e fitar os olhos no ferido. De novo, está sussurrado para nós o esquema psíquico, secreto, mas todo segredo tem fissurinhas. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Olho, gente, olho é olho. Para bom leitor de olho, nossa senhora, quanta coisa que o olhinho conta, viu? Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba, por baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Enfim, aquela ideia de um grande escritor vai dando contextos, ora para pôr a gente naquele local e nos levar para lá, para testemunhar, para estar na cena das coisas, e por vezes para dar sinais significativos para conclusões futuras, tá? Ou pelo menos instigar essa decifração. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. Atenção, né, gente? Fala com um, mas está olhando para a dor do outro. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Sim, uma situação sui generis. Mas é repulsivo alguém fitar um ferido, a dor do outro, ou estou falando com você olhando para cá, tal. Mas é curioso, né? Esse contexto inteiro é um contexto mais sui generis, né? E não esqueça que um estava frio, mas o Garcia estava atônito. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado como parecia, sim, o negócio, o cara estava ajudando ali, se está envolvido no calor da coisa, etc., solicitude, etc. Não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Olha que construção linda, gente, que construção bonita. Coração humano é um mistério. Inclusive o nosso é misterioso para nós mesmos. Tá? Enfim, então aquela coisa de estar avaliando uma situação, mas enfim, é um pisar em ovos, de certa forma. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa, e antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. E aí lá ainda dá uma olhadinha de novo, fui ver o ferido e tal. O cara depois saiu. Mas a cura fez-se depressa. Antes de curar, ele ia lá ver. Depois ele sumiu. Sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez. Logo que possa sair, disse o convalescente. Aqui o termo esmola, como a gente usa hoje, ela tem uma conotação pejorativa. Aqui está o empregado esmola, mas eu não acho que deva ter essa conotação da mesma pejoração de hoje, tá? E a ajuda que ele fez. Nós estamos falando, ainda que seja português, tal, nós estamos falando de mais de 100 anos de texto. Tá? Então, teria um contexto aí diferente, semântico, nessa parte afetiva impregnada ao termo. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu-o constrangido. Ouviu impaciente as palavras de agradecimento. Deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as bolas do chambre no joelho. Sois um certo desdém, né, gente? Impaciente, enfastio, batendo com as borlas do chambre no joelho. Isso é um gesto de desgaste. Borlas do chambre é mais ou menos franjas, um tecido de franjas que ficava na perna,
e ele bateu no joelho, tipo, é um gesto de diminuição, é um gesto de pouco caso, tá? Banalizante, uma coisa assim. Gouveia, de frente dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos. Sim, uma situação insólita, né, gente? Ele vem agradecer e o outro recebe uma frieza de iceberg, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada a que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Ponto. Então ficou aquela coisa, o camarada foi prestar o agradecimento. É algo digno. Tá? Você recebeu uma ajuda, vai lá agradecer. Mas foi meio esnobado por ocasião de entregar o agradecimento. Isso também é um sinal sério. Tá? Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. Então, é aquela banalização. Tá? Cuidado com os capoeiras. Tá? Ó, você é menos, você é pouco. Eu te ajudei, fiz lá o que tinha, mas enche meu saco. Você receber, inclusive, vir uma pessoa te agradecer, essa pessoa está fazendo algo digno. Tá? Você, inclusive, valorizar esse agradecimento que a pessoa te traz. Isso é louvar, inclusive, a dignidade da pessoa que vem agradecer. Enfim. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, farcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício, mas o esforço era vão. Sim. Ele recebeu aqui uma lesão moral de humilhação, porque foi agradecer. Nesse momento ele já estava curado. Quando ele estava ensanguentado, esfaqueado, antes de estar superada a ferida, o médico estava lá. E ficava olhando para o Gouveia. Agora parou de olhar. Olha que é um gênio, gente. O gênio conta por detalhes, por sutilezas. Tá? O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício. E de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Olha que coisa, a perversão. O sádico, ele perverte os sentidos de tudo. O sádico não valoriza a nobreza alheia. Tá? E ele fez o outro se passar como se ingrato fosse. Ingratidão é um vício moral gravíssimo. Tá? Mas ele fez com que o outro se passasse por ingrato, enfim. Aquela coisa problemática da perversão. Sutil, porque é secreto. Então vai, famoso comendinho pela beirada. Feito, se diz. Tudo isso assombrou o Garcia. Este moço possuía, em germen, a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caráteres. Isso é uma coisa muito séria. Isso aqui é o perfil empata. Empata é aquela pessoa que tem uma maior capacidade de discernir os caracteres das pessoas. Tá? E só que isso muitas vezes é a própria consciência, me perdoe, desta faculdade é demorada. Demora, ele tinha em germen essa faculdade. É coisa muito sutil ler caracteres humanos. Eu tenho trabalho aqui na Casa da Crítica, workshop específico sobre isso, e eu mostro bem esse processo para ser desenvolvido ao longo de anos. Quando você pega um cara aqui como um Machadão, ele é um imenso leitor de caracteres humanos, tanto que ele cria personagens. Cada personagem tem um caráter,
bom, parasitário, perverso desse tipo, perverso daquele tipo, mas de alguém que sabe, por sua vez, também falar de caracteres humanos que existem objetivamente. Difícil lê-los, mas existem. E então o Garcia estava assombrado com aquela coisa, já estava meio entendendo que tem coisa estranha, mas não tem clareza exatamente o que é. E fica numa zona meio de lusco-fusco. O que é que se passa? Tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Essa é a grande questão, conhecer o caráter humano, conhecer o segredo do homem. Muitos autores usam essa expressão do segredo do homem como o caráter do homem. O Erich Fromm, por exemplo, usa essa abordagem. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Quando menos, era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Isso é a questão séria dos empatas, tá? Os empatas às vezes ficam curiosos e pagam para ver coisas. Tá? Isso é, pagam para ver coisas. Tempos depois, quando já formado e morando na rua de Mata-Cavalos, perto da do Conde, encontrou o Fortunato em uma gôndola. Encontrou-o ainda outras vezes, e a frequência trouxe a familiaridade. Novamente, uma curiosidade que ficou no ar, uma vontade de ter um pretexto, mas não tinha pretexto, viu que tinha secura no tratamento, mas ficou a curiosidade. Essa curiosidade é meio, preciso ver, é o famoso problema do empata. Tá? Antes dele entender a empata, dele entender o processo inteiro que passa nele mesmo. Tanto que é muito comum o empata cair, por mais que o empata tenha capacidade de lucidez sobre o caráter canalha alheio, é muito comum ele cair no jogo. Ele vai aprendendo, porque aí ele não só conhece de intuição, como ele passa a conhecer também em caráter reflexivo o que se passa. Tá? E aconteceu de encontrando o Fortunato fortuitamente, aí, etc. Um dia Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Sabe que estou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses. Podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo. Domingo? Não esteja forjando desculpas. Não admito desculpas. Vá domingo. Enfim, o cara já tinha uma curiosidade, volta a encontrar casualmente, várias vezes, enfim. O guarda estava baixo. Ponto. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara, os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não eram pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Novamente, num nível difuso, o Garcia sacava alguma coisa aí. Tá? Tinha muito obséquio, mas não estabelecia, mas o obséquio compensa. É uma questão séria do cálculo compensatório, então aquela coisa. Mas tem coisa estranha. Tá? Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos, tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral da parte da mulher para com o marido, e da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Isso aqui é um troço,
essa passagem, dissonância de caráter, a nenhuma afinidade moral, modos que transcendem o respeito e confinavam na resignação e no temor. Gente, aqui é um conteúdo de uma finesse, assustadora, de uma precisão cirúrgica, de uma compreensão fina do jogo sadomasoca, tá? Do jogo sadomasoca e da jaula psíquica que vai se criando, tá? Vai se criando aqui uma jaula psíquica de afetos sutis emaranhados, tal e etc. E que precisa de uma certa finesse de empata para sacar, tá? Na resignação e no temor. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. O cara virou habitué, tal, tá naquela. Tá meio impressionado, os sádicos impressionam bem, tal, etc. Ele começou a conviver ali na casa do casal. Não, respondeu a moça. O sádico não fala de si, da sua biografia, da sua trajetória, etc. Então, a esposa não sabia, inclusive, como que o marido conheceu o amigo. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico. Enfim, aquela conversa com uma certa broma, tal, etc. Certa manha, assim, então. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Sim, a mulher de repente estava sedenta de algo bom do marido. Já foi meio contado aqui pelas sutilezas das entrelinhas que a mulher estava numa jaula psíquica, tá? E, enfim, agora ela viu alguém falar com espontaneidade, com sinceridade, que o marido tinha coisas boas que ele fez. Fortunato sacudia os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma um estúrdio, e ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é o evasivo e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Outra passagem extraordinariamente relevante. Dobrez é falso. Não era o riso da falsidade, o risinho cínico. Não, era um riso sincero, jovial e franco. Ele estava rindo, porque o outro foi lá visitá-lo para agradecer. Sim, ele ria disso. O que acontece aqui? Neste momento que o ferido foi lá agradecer o médico teve um gozo de humilhar o ferido. Dar agradecimento para a cabeça de um sádico, alguém agradecê-lo, equivale como ele está humilhando aquele que vai dar o agradecimento. E aí que é o gozo. A gente já verifica duas coisas que não são dissociadas entre si. O gozo com a dor alheia, ele ficava lá olhando os caras que tinham dor. E agora o dozo para ele visto como dor moral. Porque quem agradece está humilhado. Então, assim, ele meio que põe uma dor moral naquele que está agradecendo. E por isso que ele ri. Então você vai vendo, assim, isso é leitura fina de sinais sutis. Finíssima de sinais sutis. Que passa linha a linha neste conto vai nos dando. Singular homem, pensou Garcia. Falando da história como um todo, né? Ainda que tinha aquela coisa anômala ali acontecendo. Então. Maria Luísa ficou desconsolado com a zombaria do marido.
Mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que, se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Era enfermeiro, não era médico, então, o Fortunato. Tá? Enfim, então você vai vendo aquela coisa, o Garcia ainda está meio deslumbrado, ainda que perceba umas coisas estranhas, ele ainda está meio deslumbrado com algumas ações do Fortunato, mas a mulher, ele não está sacando, ele não está sacando que a mulher está numa jaula psíquica em desespero e que o tamanho do buraco é pouco grande, tá? Ele não está sacando isso, entendeu? Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa. E para o senhor, que começa a clínica, acho que seria bom. Tem justamente uma casa que vai vagar, e serve. O sádico sacou que o outro estava impressionado com ele. De tal maneira, vamos fazer uma casa de saúde? Tá? Está cooptando por manipulação no outro. Tá? Luiz, Garcia era médico e me parece que o elogio ao chamar Fortunato de enfermeiro foi um elogio. Beleza, concordo com você. Eu falei agora aqui que era enfermeiro, mas nesse slide transferindo aqui eu também estava incomodado. Obrigado, Luiz. Era médico sim. Falou de enfermeiro até para dar talvez aquela acolhida de cuidador, tá? E etc. Eu que aqui na hora me vacilei nessas considerações. Muito obrigado. Garcia recusou nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro e não foi possível recuar mais. Essa é uma questão séria, gente. Introjetar uma curiosidade em alguém faz a pessoa tombar. Na verdade, era uma boa estreia para ele e podia vir a ser um bom negócio para ambos. O que é isso? Racionalização, desviciado. Ele disse não, numa forma de uma intuição espontânea, mas ficou aquele negócio e si e tal, criou o lance da curiosidade, é o famoso empata que paga para ver, tá? E aí ele começa um processo interior de pseudo-racionalização. Ah, então eu não quero, mas olha, veja bem, e se, aquilo e etc. Tá? Aceitou finalmente. Daí a dias. E foi uma desilusão para a Maria Luísa. Sim. E o Garcia não sacava que a Maria Luísa já estava mais esfoladona em algumas coisas aí, né? Não conseguia ver as aflições efetivas ali. Criatura nervosa e frágil. Padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. Criatura nervosa e frágil é uma forma, de certo aspecto, é uma forma de racionalizá-la, para explicar alguma coisa dela, mas podia ter mais boi na linha, que não era percebido. Ela estava sofrendo com que o marido fosse conviver com enfermidades, mas curvou. Ela já estava dominada, curvada dentro da jaula psíquica. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. O cara estava com afinco, tá?
Não curou de mais nada, nem então nem depois. Aqui eu penso que é uma hipérbole para dizer o oposto. Tá? Então, justamente o cara estava focado em atender tudo, inclusive dessa aparência de cuidado e de cura, etc. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido na rua Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza desse homem. O empata tem um problema, que ele mais ou menos sabe ler caráteres, ele tem uma intuição que conta isso para ele, mas ele, antes de aprender muito, porque é tão feio você ver o mau caráter de alguém, é tão feio, que mesmo o cara que tem uma certa intuição, um sinal que vai brotando nesse sentido, ele fica tentando racionalizar, ele fica tentando achar solução para salvar, tá? Para salvar a coisa, porque ele quer julgar o caráter, ele quer julgar como bom alguém. Normalmente o empata sofre muito, porque ele quer julgar os caráteres bons, aí às vezes ele põe um problema consigo mesmo, porque ele tem sinais interiores de voz fina, que tem boi na linha, mas aí ele põe ele mesmo em xeque, enfim. Porque ele tenta salvar os outros, fica tentando achar explicações mirabolantes e vai dissociando-se mentalmente. Assentava na própria natureza do homem. Ele quer julgar a natureza das pessoas. Tá? Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Fâmulo é funcionário, empregado, algo assim. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente. Estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Enfim, você vai percebendo que o sádico, alguns chamam de sádico, outros chamam de sadista. O sádico ou sadista, ele faz uma imagem pública muito boa. Tá? O negócio dele é secreto. Tá? Publicamente é um primor. A mulher já dava sinal que não era, né, gente? É um primor de homem lá na rua, não sei onde, mas em casa você já vê que a coisa é um pouco diferente. Então, tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. Sim, a mulher não deveria ter partilha espontânea, etc. Solidão moral era evidente. Que ele ainda, que dentro de uma ingenuidade, já tinha sacado que tinha uma dissonância de caráter. Vamos lembrar disso. E a solidão como que lhe duplicava o encanto. Olha só, aí é aquela coisa do empata. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava. Enquanto ela aparecia quando falava, quando trabalhava, calada ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. A mulher estava em melancolia, né? E o empata começou a enamorar-se dela. Exatamente esse lado frágil de alguma coisa, mas é bom caráter, mas enfim, e isso tal, vai fazendo o empata se enamorar. E aqui volta o esquema repetitivo, não vou dizer repetitivo, que isso tem um sinal ruim, mas constante do Machado, em falar dos triângulos amorosos, etc. Manso e manso, entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo, para que entre ele e o Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade. Mas não pôde apenas trancá-lo. Não deixou de sentir o enamoramento, a paixão do enamoramento pela Maria Luísa, mas segurou. Ponto. E aquela coisa que, enfim, problema, né? Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio. Mas não se deu por achada. Sim, o feminino saca e finge que não sacou. Ponto.
mesmo uma pessoa que esteja aí numa situação de jaula psíquica, como era o caso da Maria Luísa. E aos seus modos, vocês vão vendo que há um processo em que o Garcia está entrando passinho a passinho também num esquema passional, de uma jaula ampla de coisas também. No começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais, aos olhos do médico, a situação da moça. Isso, bem colocado, situação dela. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia. E ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa. E a mulher, com compleição nervosa, teve de os sofrer. Então, tem aquela coisa assim, um argumento. O médico quer estudar anatomia e fisiologia, então vai envenenar gatos e cães, rasgar bicho, etc. Aquela coisa do subterfúgio ante ao que está secreto. Um dia, porém, não podendo mais, ou seja, a mulher não aguentava mais aquilo lá, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Foi lá suplicar para parar aquele horror deprimente. Então, assim, deixar, sei lá, não é? O que é pior que deprimente, assim, daquilo ali, sabe? Enfim, horroroso, né? A mulher com os bichos relinchando. Mas a senhora mesma, tipo, ele ia falando já para ela resolver. Maria Luísa acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Aqui tem um lado interessante, mas a senhora mesmo, tá? E o senhor como médico, tá? Veja, eles estavam mantendo um formalismo. Trancada uma paixão, colocaram um certo formalismo aí, um cara que era familiar da casa, tal, não sei que a senhora, o senhor, então, enfim. Mas ela foi lá pedir ajuda. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Enfim, ela foi pedir ajuda, o Garcia conseguiu ajudar, demoveu o Fortunato de ficar rasgando os bichos na casa dele. Se o foi fazer em outra parte, ninguém o sabe, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais, tá? Que não podia haver padecido, né? Duplo agradecimento. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Então, deu aqui outro sinal que ela também... O homem ainda não entendia a situação da moça. Mas entendeu uma doença pela tosse, mas para ver, ela também saiu. Tá? Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. Enfim, alguma coisa de saúde aí e tal, etc. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, que era aquela história contada antes, tá? Que é quando começou a narrativa e depois voltamos, tá? Para chegar nesse ponto de novo, deles ali, todos evasivos, tal, etc. Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato.
exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunado queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato, é Fortunato, lá em cima tem um errinho, fica o Fortunado, é Fortunato. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato, atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. Olha a cena dantesca, gente. É dantesca a cena. Tá? Ele está torturando o rato. Sim, ele está torturando o rato. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida desceu o infeliz até a chama, rápido para não matá-lo. É para sofrer, não é para morrer. E dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou, horrorizado. Olha a cena. Olha a cena, dantesca, para pior que dantesca. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. Mate logo, acaba com essa aflição, pelo menos. Já vai. O objetivo não é matar, é fazer sofrer. Há um senso do gozo do poder em fazer o outro sofrer. O sádico tem um gosto deste poder, ele se sente jactante, eu posso fazer alguém sofrer. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita. Olha só que relevante ponto. Alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentando, chamuscado, e não acabava de morrer. Aquela coisa aflitiva, horrorosa, deprimente, crescentemente horrível. Tá? Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Olha isso. Serenidade radiosa da fisionomia. Quando está diante de um psicopata, eles são frios, são serenos. A serenidade dele espanta, intimida, pelo jeito sereno de ser, fazendo o mal. Quando a gente pensa mesmo em agressão, que não é a mesma coisa que violência, a gente já pensa acompanhada de forte emoção, etc. Não era o caso. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar. Acompanhando a tesoura com os olhos, a pata caiu. Ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Olha só, o gozo do morre e não morre está na minha mão, o poder de matar, mas eu vou matar aos poucos. Se eu posso matar, eu posso fazer matando passinho a passinho. Isso aqui é a definição de tortura. Sim? A tortura é isto. Garcia, de frente, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Aqui é um ponto fortíssimo. Nem raiva nem ódio. Tão somente um vasto prazer, quieto e profundo. Não é nem o prazer do
agitadiço, passional. Não, é quieto e profundo. Eu vou imaginar aquela cena. Leia. Este prazer do sádico é o suprimento energético pela dor e sofrimento alheio. Então é como ele está se alimentando disso, enchendo, tendo esse pseudo-repressão que ele tem. Como daria outra audição de uma bela sonata, ou a vista de uma estátua divina, ou alguma coisa parecida com a pura sensação estética? Estava absorto. Nada mais belo que pudesse chegar teria muita força de romper o quanto o camarada estava absorto com o prazer, o gozo dele lá de praticar a dor no rato. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. E suposto não estaria fingindo, e deveria ser aquilo mesmo. Sim, ele está deleitando-se na questão de dor, que ele fica um pouco disperso com a circunstância, de tanto deleite que ele tem com essa dor que está se passando ali. A chama ia morrendo, e o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida. Sombra de sombra. Fortunato aproveitou-o para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. O requinte da crueldade era o caso, né? Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Descarte. Descarte. É o que aconteceu lá com o Gouveia. Cuidou, curtiu a dor e depois descartou. Aqui não teve cuidado nenhum com o rato. Entendeu? Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Bom, aí caiu, o cara estava me vendo aqui e tal, etc. Então mostrou-se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel. Mas a cólera era evidentemente fingida. O mal sobre emoção, justa ou injusta, é uma coisa. O mal sem nenhuma emoção é um demoníaco. Ponto. Não há nem a paixão, é só a decisão. E aí a própria necessidade de fingir uma raiva que não tinha, porque o cara fez, não sei o que, é o subterfúgio do ódio, o subterfúgio do raivoso, etc. Tá? Enfim, precisou fingir uma raiva que não tem. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. O empata queria saber o segredo. Julgou mal antes. Viu umas coisas estranhas, mas não ponderou adequadamente. Agora ele conheceu o segredo deste homem. Tá aí. Agora o empata já está sabendo. Aí tudo ganha outra significação. Tudo. Tudo que você meio que ponderou de um jeito, julgou de outro, avaliou assim, tudo vai mudar na forma de reler todas as coisas. Uma ressignificação absoluta de todas as passos. Daí dá para você levantar milhares de frentes aqui. Para levantar, desde se a história lá atrás não foi ele que apunhalou o outro, se não foi isso, se esses encontros que são casuais não são exatamente encontros casuais, mas a manipulação montada, enfim, aí vai uma miríade de opções, de sendas novas para interpretar, ser ressignificadas quando você conhece o caráter da pessoa. Bom. Fortunato agradeceu a importância do papel e a perda que lhe trazia, a perda de tempo, é certo. Mas o tempo agora lhe era preciosíssimo. Garcia, subterfugiando, giros falsos, aquela coisa toda. Garcia ouvia só, sem dizer nada, sem nem lhe dar crédito. Relembrava os atos deles.
graves e leves, achava a mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade, um diletantismo sui generis, uma redução de Calígula. O Garcia agora está reavaliando tudo, ressignificando tudo, todos os lados do cara. Entendeu? Que é uma redução de Calígula, usando essa construção tão bonita de Machado de Assis. Gente, nós estamos diante de um texto de Machado de Assis. Por isso essa finesse da escrita, no sentido dessa fluidez do vocabulário, capacidade de descrição do belo e do horrível, e de nos ensinar. Isso aqui é um texto que ensina. Isso aqui é um texto que ensina sobre a humana, e muito, e muito. Fracalhona, tipo, foi dispersar, tá falando lá com a mulher, já para dar uma quebrada naquela situação. Vamos lembrar que a gente começou o conto falando de uma situação evitativa, que estava todo mundo junto, mas se evitando ali e tal, e etc. E voltando-se para o médico. Há de crer que quase desmaiou, sim, diminuindo a outra, etc. Maria Luísa defendeu-se a medo. Disse que era nervosa e mulher, justificando também, fazendo as justificações masoca, que também são pseudo-racionalizações. Tá? Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas, e os dedos ainda trêmulos, tal como a vimos no começo dessa história. Enfim, aqui contamos como chegou tudo isso aqui. Hão de lembrar-se que, depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três. Claro. No primeiro momento foi uma amenidadezinha ali e tal, não sei o quê, mas depois o papo fica duro, né? O marido sentado e olhando para o teto. O médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar. Mas o jantar não foi alegre. Olha que horror, gente. Que horror. Que cena. Um desmascarado, o outro desiludido, e a mulher ali, aflita, tá, etc. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Olha a indagação, tem dúvida. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ele já estava vindo de uma trama que vai molestando a normalidade do juízo. E quando a gente vê uma coisa tão repugnante feito um psicopata, é muito forte, porque, de novo, a gente tem uma tendência primeira a não conseguir acreditar no que vê. Isso nos dá um abalo de dissonância cognitiva. O encontro bruto com o mal exige uma preparação até para você aceitá-lo. Tá? E ele já tinha uma outra frente de dissonância cognitiva aí junto, que era a própria paixão pela Maria Luísa. Tá? Ele estava enamorado dela, mas que ele segure e tal. Mas você já vai vendo todas as situações. E ele já começou com um processo de lá de trás, de uma curiosidade que em vários aspectos tem elementos mórbidos. Tá? Tô vendo o que é e etc. Complicado. Ela tossia. E não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Olha que construção bonita também. Também a moléstia se deu a conhecer. Era tísica. Velha dama insaciável, que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amara deveras a mulher, a seu modo. Estava acostumado com ela. Custava-lhe de perdê-la. Aqui de novo tem passagens marotas. O sádico não ama ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá? Quando amava a seu modo, estava acostumada, custava de perdê-la. Eles não gostam de perder pessoas. Eles não gostam de perder a fonte de suprimento deles. Mas não é que isso tem amor. Ele sente uma perda até.
mas não é amor, é um outro tipo de cálculo. Tá? É por ele, não por ela. Tá? Não poupou esforços médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais. Fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Sim, foi lá nutrir-se, esbaldar-se com a dor dela. Dor é o que ele precisa para viver, dor é a energia, é um jeito que ele busca energético. Então foi lá, ver o espetáculo da dor moribunda da esposa. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhe os pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido. Ponto. Voltando a si, viu que estava outra vez só. Isso é muito sério para ele. O sádico tem uma... Por isso que o sádico é um dependente. Nem o sádico, nem o masoca aguentam a solidão. Nenhum dos dois aguenta. E o sádico não aguenta a solidão porque ele é dependente do masoca. Por mais que isso às vezes é contraintuitivo e é difícil para as pessoas entenderem. Então. Mas a aflição dele está sozinho. Agora ele precisa achar outra fonte de suprimento, etc. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos. Mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar, passe pelo sono 1 hora ou 2, eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois, acordou, quis dormir outra vez, cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés, para não acordar a parenta, que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e o contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Olha lá, o enamoramento do Garcia aflorando agora diante do cadáver. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, olha que coisa maravilhosa, gente. Um trânsito de fina psicologia com uma abertura metafísica até, como se a morte espiritualizasse tudo. Inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Outra construção de palavra, vocabulário extraordinária. Não tinha ciúmes. Note-se, a natureza compô-lo de maneira que não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade. Vaidade é uma questão mais ligada ao poder. A inveja tem um elemento de um gozo pelo sofrimento do outro, mas não tem marcante esse aspecto do poder. A questão do gozar do sofrimento alheio, mas por um senso de poder, é mais por conta da vaidade, tá? Que não é menos cativa ao ressentimento.
Ele não tem muitos sentimentos e ressentimentos, mas ele tem uma vaidade, tá? E, enfim, aquilo ali podia ultrajar, mas não é ciúme no sentido eu quero para mim, não, nunca quis, mas agora eu tô menos que o outro. É um processo de embate eu e o outro. Como foi nítido aquilo lá com o Gouveia, você tá entendendo? E, enfim, ele é mais que o rato que ele mata. Um problema outro, enfim, é esse o viés, mas tem um lance do poder, tá? E a inveja é muito parecida, tá? Mas não é exatamente. E você vê que o Machado tem um discernimento finíssimo, finíssimo de entendimento. Tá entendendo? Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Pronto, o Garcia foi tomado de sofrimento. Enquanto o Garcia estava expressando o enamoramento pela Maria Luísa, confrontou um senso de poder do Fortunato. Mas agora é o Garcia que foi tomado de dor, de desespero. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero, na palavra do Machado. Tá? Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ponto. Apaziguou-se o nosso sedento por dor quando viu a dor do Fortunato, que era uma dor real, que eles enfim não estabilizam. Isto é o sádico, extraordinariamente bem delineado, bem explicado, bem contado, o sádico. Se você ler textos de psicologia sobre o sádico, você aprende o que está aqui. Mas lendo este conto, nós aprendemos muito mais. E nós vamos voltar para a arte, e a arte da literatura com uma grande canhão de luz. Muito antes de ter reflexão psicológica estabelecida, tal, etc., já existia a arte contando as coisas. Então, enfim, aqui encerra este conto. Maravilhoso. Você acredita que temos exemplos na nossa sociedade que contribuem para aflorar o sadismo ou nascemos assim? Isso é inerente ao ser humano. O mal é inerente ao ser humano. Ponto. Só o ser humano é mal. O que a gente, eu não acho que a gente vive em épocas que fomentem mais o mal, que é uma condição humana. Isso é uma crença minha. Eu acho que a gente vive em épocas que nos inibem a reconhecer o mal facilmente, que nos fazem, tantas vezes nos dessensibilizam a ser bobos. A ideia do romantismo, quando ela surgiu, há uns 2, 3 séculos atrás, foi uma mudança na mente. Tá? Nós somos muito bobos, de certa forma, sobre a questão humana. Nós estamos muito ressentidos. Eu escrevi posts esses dias falando, tem gente que acha que tem o direito de ser ingênuo. Isso gerou repercussões ruins, muitas pessoas se irritaram com isso, etc. Nós temos uma ideia materialista de que o mundo vai ser perfeito, e que se o mundo não é perfeito é porque há um erro de alguém, de algo que eu tributo, etc. Alguém para espiar diretamente. E isso nos baixa um senso de realismo muito grande com o problema do mal. O mundo não é perfeito e nunca será perfeito. Tá? Não é uma solução material, é um combate espiritual permanente com o mal. Mas não, há uma limitação. A limitação do mundo ao materialismo, que é o que a gente vive, eu penso que nos tira uma lucidez sobre os problemas reais do mal. E nesse sentido ele fomenta o mal, que nos deixa ingênuos, nos deixa... As pessoas têm um direito de ingenuidade.
Ah, então você está falando, eu falei mal, não deve ter direito de ingenuidade. Isso é a fonte do ressentimento. E te deixa as portas abertas. Nossa, eu tive várias críticas nesse sentido. Então você está defendendo que o maldoso tem razão? Não, de jeito nenhum. O maldoso nunca tem razão. Agora você tem que ser, não pode ser incauto, você tem que entender que você deve ler os caráteres das pessoas. Nós vivemos uma cosmovisão que discrepa das clássicas, que era, nós fomos, numa cosmovisão grega, nós somos filhos do cosmos. Na cosmovisão latina, somos filhos de Deus. A cosmovisão contemporânea, nós somos filhos da sociedade. De tal maneira que se alguém é mau é porque a sociedade foi má com ele, então ele é mau. E, enfim, mas então ele não é meio, então tudo é meio jogado para uma coisa e a gente fica mais indefeso, porque a gente fica com menor lucidez, menor senso de realismo sobre o normal. O sadismo está presente no dia a dia, tem pessoas que sentem prazer em humilhar e ofender as pessoas gratuitamente. Vemos isso nas redes sociais diariamente. Sim, manifestamente. Xingar por xingar, tal, etc. Assim é a perversão. Fazer o mal para ter uma jactância que eu consigo fazer o mal a alguém. Ah, meu poder, zoei de alguém. Etc. Quem trabalha muito o sadismo também é o Monteiro Lobato. Tá? No meio corporativo vejo pessoas tendo prazer na dor, não somente na dor física, mas ao ver situações humilhantes também com outras pessoas. A minha tese, e eu arrumo inimigos por causa disso, é que a diferença do mundo corporativo, o mundo corporativo é uma jaula, é a jaula corporativa. E é um horror esse ambiente. A diferença que existe entre o mundo corporativo e as fábricas, no começo da industrialização, é que as fábricas matavam corpos, dessecavam corpos. Simone Weil fala da quantas pessoas eram presas na máquina, perdia dedo, perdia isso, etc. Isso no mundo corporativo e no mundo do trabalho é mais ou menos quase superado de certa forma. No mundo corporativo até é. A incolumidade física é mantida, mas a moral, que é isso, é uma jaula. Eu tenho um trabalho aqui, se você quiser conhecer, chama masoquismo corporativo. É um esquema de jogo psíquico que, nossa senhora, humilhações sutis, veladas, dissociação cognitiva, gigante. Pelo gosto de humilhar. Tem perversos nas corporações. Eu trabalhei num lugar que tinha um delinquente, diretor da corporação, tal, que tava todo mundo no ambiente e tal, ele pegava, jogava as coisas dele no chão. Tipo, coisas que tivessem na sala assim, ele jogava no chão. Pra ir outro lá e arregaçar. Aí, fulano derrubou, tá, não sei o que, eu punha em cima, ele derrubava de novo. Quando veio um papo desse comigo, eu mandei, ponta na praia, meu cara. Agora, o pessoal cai no jogo. Engenheiro, arquiteto, era uma empresa de engenharia. Tá? E os diretores dele, o fulano falou, etc. Que é na jaula psíquica. Não é pessoal, o mundo corporativo não é ruim meramente contra o cara do lumpesinato que está lá. Não, até com o pessoal de alta formação, com pós-graduação, com isso, com etc. As pessoas de salários bem pagos até. Estão em jaulas dentro do mundo corporativo. Coisa horrorosa. Cada encontro desse, aqui na Casa da Crítica, vale um curso inteiro, comparado a certas ofertas de cursos de psicologia e psicanálise que estão disponíveis na internet. Obrigado, Vicente. Muito obrigado, fico muito feliz desse reconhecimento. Eu divido esse mérito com a literatura, com os autores. Esta série é uma série de educação pelos contos brasileiros. E eu quero mostrar que nós temos contistas que dão essa educação. Já se fala muito que é mais negócio ler Dostoiévski da psicologia, como um curso de disciplinado, etc., um programa, com seus acertos e erros, evidentemente, nessa colocação. Mas eu quero substituir, dá para falar tudo isso dos contos brasileiros. Nós temos contos brasileiros que nos elucidam demais. Psicologia, vida social, dilemas humanos, dimensões espirituais, compreensão de várias dinâmicas, etc. Então, nossa literatura está aí para isso. Os antigos não tinham disciplinas, psicologia, psicanálise, gestão disso, não, mas eles tinham literatura. Então, a literatura, eles auriram as coisas, então, etc. Então, assim, é muito importante cultivar a literatura. Tá? E, enfim, mas muito obrigado, Hélia, pelo elogio. A proposta é essa, mostrar que a gente pode ficar inteligente.
Sim. Assédio moral disfarçado de feedback. Vou usar uma expressão mais chulesca, que é o feedback. Que, ó, manja. Passei pelo mundo corporativo, gente. Sobrevivi a essa jaula há muitos anos e saí em tempo. Ainda com sanidade para montar a Casa da Crítica. Quem não sabe que eu sou advogado de profissão primária, fui advogado do ambiente corporativo por muitos anos, tá? E, enfim, eu conheço as entranhas da coisa, tá? Enfim, conheço perversão, assim, ó, pagar com gosto. No mundo corporativo e fora dele também, tá? E etc. Tá? Quem quiser saber mais, eu tenho trabalhos nessa área aqui na série Arte de Amar, aqui da Casa da Crítica, tá? Que é uma série progressiva para trabalhar com o problema do mal, da afetividade e etc. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.